Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina Matemática Discreta 2. Eu sou o professor Alain e estarei apresentando para vocês a travessia de uma árvore em pós-ordem. Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Matemática Discreta aí no meu canal. Então, se você está estudando teoria dos grafos, tem interesse em aprender um pouco mais sobre a mesma, né, vai a dica aí, assiste os vídeos aí a partir da playlist, beleza? Essa aqui, gente, é a nossa quarta videoaula abordando a travessia de uma árvore enraizada. Na primeira videoaula nós falamos da travessia em si, né, que é o procedimento para se visitar todos os versos de uma árvore enraizada. Falamos também do sistema de endereçamento global. Na segunda videoaula nós apresentamos o primeiro processo, né, para fazer essa visita a esses vértices, que é a travessia em pré-ordem. Na segunda videoaula nós abordamos o segundo processo, que é a travessia em ordem simétrica. E agora, para fechar, nós temos o terceiro processo, a travessia em pós-ordem. Tá certo? Então vamos à definição, depois eu vou comentar um pouquinho a diferença entre os três métodos. Definição. Seja T uma árvore enraizada com raiz R. Se T consistir apenas de R, então R será o percurso em pós-ordem de T. Caso contrário, suponha que T1, T2, Tn são sub-árvores em R da esquerda para a direita. A travessia em pós-ordem começa percorrendo T1 em pós-ordem, a seguir T2 em pós-ordem e assim por diante, até visitar Tn em pós-ordem e termina visitando R. Note que aqui a diferença entre esses processos aqui está na raiz. Na pré-ordem, a raiz é a primeira coisa a ser visitada. Na ordem simétrica, ela fica meio que ali pelo meio, né? Você primeiro visita uma folha, depois visita a raiz. É mais ou menos assim. E na pós-ordem, você visita a raiz por último. Tá certo? Então vamos fazer esse exemplo aqui, para a gente entender esse procedimento. E no final, como sempre estou fazendo nessas videoaulas onde eu falo desses processos de travessia, tem um truquezinho para a gente conferir, tá certo? Até agora, graças a Deus, não errei nenhum pontinho, espero não errar nessa videoaula para fechar bem. Né? A gente sabe que não errou porque conferindo lá pelo testezinho no final. Então, olha bem, exemplo, determine o percurso em pós-ordem da travessia da árvore T dada a seguir. Então está aqui minha árvore T. Então, nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer essa travessia? Eu vou identificar suas sub-árvores, porque como ela não tem só a raiz, então eu vou a partir daqui, caso contrário. Né? Se ela tiver só a raiz A, seria só A. Mas como ela tem sub-árvores, eu venho olhando todos os sub-árvores. Então eu tenho a sub-árvore B, C e D. Só que eu não posso marcar B, porque primeiro eu tenho que marcar a sub-árvore à esquerda dele, que é E, depois F, depois G. Mas eu não posso marcar E, porque eu tenho que marcar M. Então, primeiro eu começo aqui por M, depois eu vou para N e só então eu visito E. Perceba que, se eu não me engano, na pré-ordem, a gente visitava primeiro o M, depois o E, depois o N. Na pré-ordem era primeiro o E, depois o M, depois o N. Na ordem simétrica, era o M, o E, depois o N. Aqui agora é as duas folhas primeiro e só por último a raiz. Então aí eu venho para essa sub-árvore de K. Certo? Para F, né? Porque por último eu visito B. Depois que eu visitar todo mundo aqui, eu visito B. Mas vamos lá. Para eu visitar B, eu preciso visitar F e depois G. Mas para eu visitar F, eu preciso visitar O e depois P. Então primeiro eu visito aqui O, aí eu vou para essa parte aqui P. Só que para eu visitar P, eu preciso visitar primeiro S, depois T. Aí agora eu visito P e agora eu visito F. Agora eu visito G, então note, cuidado, B só é o último, ó. Depois eu vou para B. Aí eu vim para A, então eu tenho que visitar primeiro C. Mas para visitar C, eu visito primeiro H, e depois I, e depois C. Aí agora eu tenho que usar essa sub-árvore aqui antes de visitar essa última raiz A. Então A vai ser nosso último ponto. Aí, vindo aqui para D, a sub-árvore mais à esquerda é quem? J. Visito logo ela, não tem sub-árvore. Aí eu venho para K. Só que K tem Q e R, que são sub-árvores antes da raiz aqui. Tá certo? K. Aí eu venho para K. Por último, eu venho para L. Aí agora, depois que eu visitei todo mundo aqui, que eu venho para D. Tá certo? E aí, como eu visitei todas as sub-árvores de A, eu venho para A. Então, note que aqui a raiz é o último ponto a ser visitado. Então, a ideia do pré é raiz vem antes. A ideia do simétrico, a raiz vem meio que no meio. E a ideia do pós, raiz vem por último. Tá certo? Aí você deve estar falando, poxa, professor, é muito fácil de errar isso aqui, né? Eu
concordo com você. Eu nem sei, eu vou ser sincero, eu não cheguei a decorar essa sequência aqui. Eu cheguei a fazer, óbvio, para preparar a videoaula, mas não cheguei a decorar ela. Provavelmente não. Né? Pode ser que tenha alguma coisa errada aqui. Como é que faz esse teste? De novo, relembrando aqui, ó. Um vértice V, ele vai ter para nós 3 regiões. A esquerda dele, abaixo dele e a direita dele. Agora nós vamos utilizar a região à direita. Ou seja, ao lado de cada vértice aqui, eu vou botar um tracinho à direita dele. Então aqui no caso de A, botar aqui, no caso de B, botar aqui. Aí esse traço à direita, no caso aqui, o A vai ser nossa última, né? Então a gente bota entre o último e o penúltima arestas, tá certo? No caso aqui de E, ó, entre a última, que é essa, e a penúltima. Aqui no caso de M desse lado, nesse caso desse lado. Então assim, os vértices internos é que são os problemas para nós. Tá certo? Porque você tem que pegar as 2 últimas arestas dele, contando no sentido assim, anti-horário, né? Então no sentido horário, essa é a primeira, segunda, terceira. Então entre a primeira e a terceira aqui. Tá certo? Colocando aqui. Então vou riscando aqui. Aqui, na verdade, a regra é a seguinte. Eu vou listar um cara, quando eu fizer aquele desenho circulando aqui o meu gráfico, na última vez que eu passar por ele. Certo? Então esse sinalzinho de mais aí é a região que corresponde à última vez que eu passar por ele. Porque assim, ó, por exemplo, quando eu venho aqui por E, a primeira vez que eu passo por E é aqui. Aí eu passo a segunda, a terceira, aqui. Passo aqui primeiro, depois volto. Aí depois eu volto de novo, só que eu não vou passar mais por aí. Então eu marco ele só nesse ponto, ou seja, depois de percorrer M e N. Então aí a gente vem aqui, ó, vindo a partir de A, ó. Então, ó, primeiro M, N, E, tá vendo? Aí vem O, S, T, P, F, G, B, ó, última vez que eu passei por B, ó, não volto mais, ó. Aí vem H, I, C, J, Q, depois R, né, ó, K, L, D e A. K, L, D e A. Então, claro, só para ressaltar, esse desenho ele é massa. Você não vai errar mais nenhuma questão com ele, só que tem um problema. Como eu falei, você está no curso de... Eu venho falando, né, nos outros videoaulas falei também. Você está no curso de que você vai mexer com programação, lá no Bacharelado em Sistema da Informação, no curso de computação. Então você precisa o quê? Entender esse mecanismo aqui para na hora de jogar na linguagem. Então não adianta nada você saber fazer DG, tirar 10 na prova e não saber fazer de fato. Aí vamos no exercício, né, para você estar fazendo aí. Se eu não me engano, essa codificação aqui em Java, certo? Como fazer isso na linguagem de programação Java. Estou dando uma estudadinha esses dias aí, durante a quarentena, né? Sou professor de matemática, mas eu me interesso um pouquinho de programação. E aí eu comecei a ver a linguagem Java. E por acidente eu acabei vendo, se eu não me engano, esses algoritmos aqui, já implementados, na verdade, né, um programinha lá em Java. Então é um exercício importante, é você ver esse cara, entender bem, não só aqui, mas também lá, porque o produto final seu vai ser um programa e vai executar uma ação, tá certo? Então, é muito importante que você entenda esse procedimento aqui mesmo, assim, 100%. Só que, às vezes, você tem dúvidas. Ah, mas será que eu fiz certo? Tudo bem, você pode usar o procedimento, até para testar o seu programinha. Você bota lá umas 3 ou 4 árvorezinhas lá e começa a testar, olha. Fazendo aqui o desenho, a pós-ordem aqui seria essa sequência. Será que meu programa vai me dar essa sequência? Beleza, me deu, ó, para os casos. Pronto, você verificou o programa. Você usou aqui o desenho para verificar, num caso simples. Tá certo? Então, a lógica aqui não é só o desenho que importa. O desenho vai te fazer passar na prova, mas talvez não te faça aprender tendo em vista uma utilização no PC. Então, sempre que você vê alguma coisa aqui na disciplina matemática discreta, pensa assim, como é que se faz isso no computador? Tá certo? Fica aí essa dica. A gente vai ter mais algumas videoaulas aplicando essas coisas aqui, tá certo? Mas essencialmente, a teoria mesmo fica por aqui, beleza? É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.